colega administrador, administradora, não há dia que não se veja na televisão, nos jornais, no noticiário em geral, as críticas, as reclamações, um escândalo vinculado à área de saúde. Saúde pública e saúde particular. Enfim, saúde no Brasil. Bem, se pensar que esse sistema de saúde pública um dia já funcionou até bem, não era universalizado, né, mas funcionava bem. Bons tempos, né, dos institutos de previdência. Os grandes hospitais, por exemplo, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, cada um deles pertencia a um instituto. O Instituto dos Bancários, Comerciários, Ferroviários e assim subsequentemente. E cada hospital desse funcionava razoavelmente bem. Tinha também dos servidores públicos, né, federais e também dos servidores públicos estaduais e municipais do Distrito Federal. Funcionavam bem? Sim, funcionavam bem. O problema é que não era uma garantia de atendimento universalizado. Havia diferença também, era notório que os institutos dos bancários e dos industriários eram muito melhores do que de categorias menos organizadas ou que tivessem uma massa, um volume de operários, de trabalhadores, de contribuintes menor. Mas todos funcionavam e a população era basicamente atendida. Até que, né, essa saudável competição, que ao invés de trabalhar nesse sistema para universalizar o sistema, a gente fez uma coisa diferente. A classe média se valia desse sistema, ninguém tinha filho, né? Hospital particular, muito se usava o hospital público. Pequena operação, pequena cirurgia, sim, havia emergência aberta, não como hoje que nós temos, todas praticamente fechadas, e havia também porteira fechada, quer dizer, com horário de atendimento marcado. Repito, não era universalizado. Aí veio a Revolução de 1964, o ministro Leonel Miranda, ministro da Saúde, e logo depois a fusão, a integração de todos os institutos de previdência. E junto com eles, os hospitais também. E aquele atendimento que era numa saudável competição, um tentando ser melhor que outros, ao invés de melhorar o padrão, caiu na qualidade de todos. Essa situação levou com que se propugnasse à época, né, a existência dos planos de saúde, né, que inicialmente foram uma beleza, né? Verdade, o Brasil, estamos falando aí época de as famosas décadas perdidas, 70, 80, 60, final de 60, esses planos viviam financiados basicamente pela inflação. Quando pegava um plano desse, a receita deles não era no plano que ele vendia, mas na aplicação financeira, portanto no overnight, enfim, na jogatina do mercado financeiro, que esses planos tinham bons recursos. E aí os planos funcionavam bem. E se dizer assim, viu, olha aí como é que esse plano funciona, como é que está muito melhor agora, a crise se aprofundou, né, com o saneamento econômico brasileiro e com a perspectiva de perda dos planos privados, os planos de saúde, né, que agora tem agência também, nem tinha agência, mas eles funcionavam. Quando começou, ninguém pôde ser mais filhote e se beneficiar da inflação. A diferença hoje entre o sistema público e o sistema privado de saúde se encontra aonde se localiza a reclamação. Onde está a reclamação? Sistema público ou sistema privado? É nas ouvidorias ou no PROCON? É na Delegacia de Defesa do Consumidor ou no Tribunal de Justiça? É claro que aquele cidadão rico, que tem dinheiro, classe média bem alta, que pode pagar, que tem uma poupança, esse não tem problema, ele paga. Por quê? Porque aquele bom médico já não é atendido, já não atende com plano. Mas você paga aquela consultas muito caras, e depois vai para o hospital. O consumidor, portanto cidadão, né, não consegue entender tanta publicidade e tanto factoides vinculado a essa questão de saúde. Por que helicópteros de última geração para transportar pacientes quando os hospitais sequer têm heliportos? Por que uma logomarca, né, nos planos de saúde, e não é só um ou outro, não, tem muitos planos de saúde, financiando times de futebol, que é muito bom que o faça, e muito bons para os clubes que têm esse financiamento, mas o que isso tem a ver com o financiamento, com a qualidade, com a profissionalização, com um bom atendimento daqueles
que pagam os contribuintes, que são associados a um plano de saúde, têm na qualidade de seus serviços? Né? Por que ele tem que... Para que se tem heliporto? Para que tem logotipo na camisa do time de futebol, se a pessoa, para ser atendida, tem que recorrer à justiça? Os aumentos de mensalidade, né? Fazer 59 anos hoje é uma triste tragédia, porque o plano de saúde aumenta, né? É o famoso conceito, né, dos carros velhos ou carros batidos. Pessoas vão ficando mais velhas, quanto mais precisariam do plano que pagaram a vida toda, vão pagar muito mais caro. Não é à toa que os planos de saúde hoje são os campeões de reclamações no PROCON. Como é que é isso, né? O plantão judiciário, em verdade, é para o hospital público, né? Não só para o hospital público, também muitas vezes para o plano de saúde particular. É o que mais interna pacientes. Ao invés de ser a determinação médica, é o mandado judicial de um juiz diante da incapacidade, das dificuldades que tanto o sistema de saúde público como o sistema de saúde particular cria para os usuários do plano. É inacreditável como eu vejo hospitais públicos federais e estaduais, alguns municipais também, que fazem questão. Antigamente tinham, né, emergência, agora vai num bom instituto de cardiologia, tem lá bem grande, não temos emergência. Então a pessoa morre na porta do hospital porque não tem emergência sequer de cardiologia naquele grande hospital. E assim, subsequentemente, hospitais universitários que não têm mais emergência, mas tinham, por que não tem mais? De que adianta, né? Novas UPAs, clínicas de famílias, novos hospitais, centros especializados, diagnósticos, né? Muito sofisticados, que quando se precisa deles não há médicos, não há vaga, não há profissionais de saúde. Sim, tem uma saída. Corre ao plantão judiciário e o plantão judiciário vai determinar o atendimento. Não há dúvida, colega, saúde é uma questão de gerência. Mas os dirigentes públicos, preferem só culpar, né, o que eles acham e chamam de vagabundos, né? Esses médicos são os vagabundos, esses profissionais de saúde são vagabundos, quando não é o caso, né? Isso, quando não há atendimento, é uma maneira de desviar a discussão da incapacidade gerencial de resolver o problema e para acusar e generalizar por uma determinada categoria profissional. Como é que alguém pode faltar ao trabalho 30 dias e não ser demitido por abandono de emprego? Não ser punido. O Estatuto do Servidor é muito claro. 30 dias de falta de ausência ao serviço, abandono de emprego. Houve sindicância quando existem essas faltas? Quando não existe? Claro que não. O problema, portanto, não é só do médico, que está muito em voga agora, né? É de gestão. Está faltando alguém em Nuremberg. O gestor dessa pessoa, o gestor do gestor, o dirigente público maior. São esses, né, mesmos gestores que pagam 4 vezes mais a um médico de uma organização de saúde e para os médicos concursados. Desmoralizam certamente o sistema do mérito. Como é que se seleciona as organizações sociais? As ONGs, né? As ONGs que trabalham nos hospitais públicos. É pela lei 8666 da seleção pública? É por concorrência ou por licitação? Existem muitas ONGs dessas que são competentes, muitas OS dessas que são sérias, mas existe também muitas ONGs que, em vez de ser máquina Teresa de Calcutá, são máquina formidáveis de calcular. Faturam um bocado. Faturam taxas de administração, um médico concursado ganha X, um médico da OS ganha 4X. Estamos no pior dos mundos hoje. Nem privado, nem estatal. Nem o sistema do mérito, nem o sistema do pistolão. O pistolão político serve muito para conseguir vaga em hospital público, né? E o que acontece? Se nós temos um sistema que não funciona, vale o voto para aquele político, aquele vereador que consegue internar aquele cidadão que precisa da saúde, que precisa de um atendimento médico para ele, para o seu filho, para um parente, para um amigo, né? E a situação desagradável disso faz com que quem tem a mão na maçaneta, quem é capaz de abrir a porta
faz com que esse tenha o voto. E esse é o clientelismo mais devastador, porque se precisa manter esse sistema sem ser democrático e igualmente aberto a todos, para que ele possa ser objeto da sanha do clientelismo e do fisiologismo político. Essa é a pior forma de corrupção, que é a corrupção dos hábitos, do comportamento, dos processos, das atitudes, da visão de mundo das pessoas. É preciso profissionalizar a gestão dos órgãos de saúde. Isto não pode continuar a ser, como é hoje, espaço do clientelismo para arrumar, né? Não é só a corrupção do roubo, do aumento do roubo direto que os jornais falam toda hora, é o encaminhamento do atendimento que se faz não à vista da democracia, do direito, da necessidade daquele paciente, mas a partir do fisiologismo político. É preciso plano de cargos e salários, é preciso o sistema do mérito, uma gestão efetivamente profissional na administração dos órgãos de saúde. Saúde é uma questão de gerência. Vejam só, o Brasil hoje dispõe, só para concluir, 48 milhões de vidas que pagam saúde complementar, quer dizer, que pagam plano de saúde no Brasil. Isso gera uma receita de 90 bilhões anuais. O SUS atende a 152 milhões, o que gera uma receita de 81 bilhões. Ora, o SUS atende o dobro de pessoas do que o sistema complementar e tem, evidentemente, menos dinheiro. Um é 88, o outro é 90. Isso aí não é só uma questão de racionalidade, é uma questão de óbvia matemática. Muito obrigado.